as últimas do mercado, bastidores, finanças e o Vasco prestes a tomar uma decisão super importante ligada à Rayan. Olá, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sempre ter tempo de pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco que está mudando uma decisão tomada em janeiro, quando o Cruz Maltino fez seu planejamento financeiro, estabeleceu como julho a data para a venda do Rayan, a principal joia do clube, alguém avaliado entre 14 e 15 milhões de euros, mas a pedido do Fernando Diniz, o presidente Pedrinho e o diretor de futebol Felipe cogitam adiar essa venda para o fim da temporada. A avaliação é de que se o Rayan ficar por mais tempo jogando no Vasco, ele vai valer bem mais do que esses 15 milhões de euros que poderiam estar disponíveis no mercado na metade desse ano. Importante lembrar que para que esse negócio não aconteça, o Vasco terá de negociar pelo menos mais um ou dois atletas. A enorme dificuldade com o fluxo de caixa, a escassez de receitas e a transferência de atletas tem papel importante dentro do Cruz Maltino. Hoje, os jogadores de maior destaque seriam o Piton, lateral esquerdo, que já foi cobiçado por vários clubes europeus, além de João Vitor, zagueiro que também já teve na mira de clubes brasileiros. Só para completar sobre o Vasco, Admar Lopes foi apresentado como novo diretor executivo de futebol português, que já trabalhou com o Léo Jardim, e a primeira missão do Admar é tentar a renovação o mais breve possível do contrato com o Léo. Dá para dizer que existe otimismo no Vasco para a extensão desse novo contrato. Quinta proposta diferente foi feita ao goleiro. Vamos trazer novidades nos próximos dias, beleza? São 4 hoje os interessados na contratação do Biel. Informação atualizada de agora final da tarde, por volta de 5h30 da tarde, tá? Os clubes que querem a contratação do Biel, só para lembrar, o Biel é jogador formado na base do Flu e que foi vendido para o Sporting de Portugal em janeiro desse ano, depois de 2 bons anos no Bahia. Os interessados são Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo e Vasco da Gama. O Botafogo fez um movimento antes do Super Mundial e a partir do momento em que não houve acordo, o Botafogo se retirou dessa negociação. O Grêmio também sondou, mas não levou a história adiante. O Sporting de Portugal ainda não se posicionou, se só aceita empréstimo definitivo. O Frederico Moraes, que é o responsável pela carreira do Biel, está em contato com o pessoal do Sporting tentando um feedback. Se a intenção do Sporting for apenas vendê-lo, dá para dizer que esses 4 clubes talvez até retirem negociações. Se a intenção for empréstimo, aí a coisa pode esquentar, especialmente com o Corinthians e São Paulo. Eu vejo hoje o Corinthians e São Paulo um pouquinho à frente dos outros dois, tá bom? O Romarinho assegura que não tem propostas oficiais de clubes brasileiros. Mas uma informação importante que eu havia contado para vocês em um dos últimos vídeos, o Romarinho decidiu voltar ao Brasil. Vocês lembram dele, né? Atacante que surgiu muito bem no Corinthians, fez gol contra a Boca, enfim, 34 anos de idade hoje, está 10 temporadas jogando no mundo árabe. Já jogou no El Jaish, no Al Ittihad, enfim, tem uma carreira grande lá, e de muito dinheiro. O Romarinho não teve o contrato renovado no Al Rayyan do Catar, e durante uma semana ele ficou conversando com a família para decidir, aí vamos voltar para o Brasil, vamos estender mais um pouco a permanência por aqui, e a ideia hoje é voltar ao Brasil. Então, a verdade é que o Romarinho está esperando por propostas, e assim que tiver alguma proposta mais quente, eu prometo informar para vocês. Estou de olho nessa história para trazer atualizações, beleza? Combinado? Deixa eu pegar mais participações dos amiguinhos e amiguinhas por aqui. Espera aí rapidinho, só uma coisa aqui, ó. A Regiane quer saber se o Léo Jardim renovando com o Vasco e Douglas Luiz no Cruz Maltino. Eu vou esperar mais um pouco antes de confirmar essa negociação do Léo Jardim, até porque já não é a primeira vez que há otimismo no Vasco em relação à contratação, à renovação do Léo Jardim, né? Mas de fato houve uma 5ª proposta, e essa 5ª proposta parece mais dentro daquilo que o goleiro esperava. Boa noite, Nicola. Sobre o Vasco, o GE noticiou que avançou a renovação de Léo Jardim. Procede? Fabrício, existe otimismo no Vasco em relação a Léo Jardim. Sei que não é motivo para grande festa, para fogos, até porque em vários momentos dessa negociação que começou no ano passado, o Vasco já havia demonstrado otimismo. O que eu posso contar para vocês é que o Vasco apresentou uma 5ª oferta diferente ao Léo Jardim. E para que esse negócio acabe saindo, a tendência é que o Vasco, além de um aumento salarial, ofereça ao Léo Jardim uma multa rescisória menor.
Nicola, isso significa que o Vasco já está pensando em vendê-lo? Não, mas que o Vasco não vai criar tantos empecilhos para uma eventual negociação. O Vasco tem percebido que o Léo Jardim cogita ser negociado em caso de proposta boa. Então, para tentar desenrolar essa renovação, a tendência é que o Vasco faça uma quinta proposta. Essa proposta já existe, tá? Eu só não consegui descobrir detalhes dessa oferta. Mas que essa quinta oferta não tenha uma multa astronômica. Não é que vai ser uma multa de graça, uma multa baratíssima, que é chegar e levar o Léo Jardim. Mas vai ser possível comprar o Léo Jardim pagando a multa rescisória, tá? Estou tentando descobrir o valor certinho para contar para você. O Ale Silva quer saber se o Coutinho vai renovar. Depois da vitória por 3-1 contra o São Paulo no Morumbi, Coutinho disse que aquela semana seria muito importante para a definição dele com o Aston Villa. A discussão para a rescisão do contrato está acontecendo, ainda não há um acordo fechado, mas a tendência é que ele rescinda esse contrato de forma amigável. Dessa maneira ele fica livre para escolher o seu próximo clube. E o Vasco tem convicção de que ele vai acabar optando por permanecer no clube, renovando o contrato pelo menos até a Copa do Mundo do ano que vem, tá bom? O Ayrton Lopes, Nicola, você concorda que no Brasileirão existem 2 super favoritos, Palmeiras e Flamengo? Uns 4 ou 5 que disputam com alguma chance e o resto só participa brigando para não cair, nesses o São Paulo? Cara, eu concordo com tudo que você escreveu, menos que o São Paulo só briga para não cair. Eu acho que no Brasileiro pode ser, mas é que assim, o São Paulo, com o time titular, o São Paulo tem bola para brigar com os grandes, com o time titular. Até por isso o São Paulo tem chance nas Copas, mas não tem nenhuma chance no Brasileiro. Nicola, você está falando isso porque a campanha é horrorosa. Não, desde o início, estava muito claro que o São Paulo tem do 1 a 11, o São Paulo tem um time bom. Só que você começa a recorrer ao banco de reservas e há uma distância enorme entre titulares e reservas, tá? Biel pode pintar no Galo, isso procede? Pode, Matheus, são 4 os clubes interessados no Biel, hoje. Notícia de agora, às 5h30 da tarde, foi a última vez que eu consegui atualização sobre o tema. São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco hoje são os times interessados. Eu diria para vocês que o Vasco é aquele com menos chances, até por estar mais distante da disputa por títulos, tá? Corinthians, São Paulo e um pouquinho atrás o Atlético, acho que é mais ou menos esse o contexto atual. Lucas Santos, a Regiane Fagundes, Douglas Luiz no Vasco, Nicola, procede? Deixa eu ver se alguém já publicou antes de perguntar para o pessoal do Vasco, né? Só para a gente entender o pé dessa situação. Infelizmente não vai rolar. Questionado sobre um reforço de peso como Douglas Luiz, Admar Lopes chamou a situação de impossível e falou de responsabilidade financeira. Então, o novo executivo de futebol do Vasco disse em entrevista nessa quarta-feira que não dá para imaginar Douglas Luiz sendo contratado, tá? Muitos assuntos importantes. Léo Jardim, esse vai ser o nosso principal tema. O que vai acontecer? Vai renovar ou não? Admar Lopes já chegou falando sobre esse e outros assuntos. E eu vou trazer para você. Mas antes, eu vou começar com o assunto envolvendo recuperação judicial e vou até pegar aqui, porque eu separei, uma conversa que eu tive com o ex-presidente Jorge Salgado. Vocês vão lembrar que na última terça-feira, aqui mesmo no Café Vascaíno, eu falei que ele não vai abrir mão do valor que tem a receber, tenta um acordo com a gestão do Vasco, mas até agora não aconteceu. Na segunda-feira, eu entrei em contato com ele através do WhatsApp, como mando jornalismo, fui ouvir a parte, né, dele, o Vasco não quer se manifestar, e perguntei, o senhor teria algum horário na sua agenda para uma entrevista comigo online mesmo? Queria ouvir o senhor sobre esta RJ. Ele me respondeu 2 horas depois praticamente do que eu mandei a mensagem. Olá, Fábio, mas não quero dar entrevista sobre esse assunto. Valeu, obrigado. Falei, ok, presidente. Bom, eu publiquei a informação na terça-feira e ontem ele me procurou com uma nota oficial que foi, imagino, elaborada pelo advogado dele, que é inclusive quem está o representando, e já abro um parênteses aqui para deixar muito claro. A minha opinião nesta questão, envolvendo o empréstimo que fez o Jorge Salgado para salvar o Vasco na dificuldade que teve durante o seu mandato, logo no início, em que ele aportou quase 30 milhões de reais e recebeu aproximadamente 7, o Vasco ainda deve 23, ele está certíssimo de querer o valor inteiro. Você não iria querer? O Vasco, por sua vez, não tendo condições de pagar os seus credores,
ele vai fazer o quê? Ele vai buscar um acordo e entende na recuperação judicial que se fizer uma redução drástica, consegue pagar. Então, amigo, vai para o juizado e aí o magistrado é quem vai decidir. Mas ele emitiu uma nota e mandou para mim. Vamos lá. Vou ler a nota na íntegra. Prezado Fábio, tendo em vista as informações que você apresentou no seu canal ontem, né? No caso, ele mandou ontem essa nota oficial, na terça-feira, sobre questões relativas ao meu crédito junto ao Vasco, encaminho abaixo esclarecimentos que julgo importantes para a sua audiência e desde já agradeço a sua atenção. Como é fato público e de amplo conhecimento dos vascaínos e registrado oficialmente nos balanços do CRVG, fui procurado ao longo dos anos por diferentes administrações, o que é verdade, para socorrer financeiramente ao clube em momentos de dificuldade. Independente do viés político, sempre colaborei dentro das minhas possibilidades. Por diversas vezes, o clube não conseguiu honrar com os seus compromissos para comigo e em todas estas situações sempre estive pronto para conversar buscando um entendimento amigável. Segue a nota oficial do Jorge Salgado. Quando assumi a presidência do CRVG no início de 2021, encontrei uma situação caótica, salários atrasados, inadimplência com praticamente todos os fornecedores, contas bloqueadas, receitas antecipadas, zero no caixa e sem crédito na praça. Para manter o clube em funcionamento, tive que fazer importantes aportes pessoais para pagar toda sorte de despesas no momento em que ninguém estava disposto a dar crédito ao Vasco. Para minha surpresa, o plano de pagamento aos credores proposto pela atual administração na recuperação judicial apresentou condições aviltantes para a quitação do meu crédito, um desconto de 90% no valor da dívida, a ser pago com 3 anos de carência, dividido em 16 anos. Eu procurei mais de uma vez a diretoria administrativa, palavras do Jorge Salgado, na busca de um entendimento e sequer fui recebido. Diante de tal situação, constituí um advogado para estudar o caso e buscar uma solução justa. Não é razoável tratar um credor que nunca se furtou a colaborar com o clube desta forma. Isso também não é nada bom para a imagem e credibilidade do Vasco, justamente no momento em que precisamos de parcerias com novos investidores para alavancar o futuro do clube. Permaneço, como sempre estive, finaliza a nota, à disposição da atual diretoria para dialogar, assinado Jorge Salgado. Bom, diante disso, o Vasco está também aberto aqui para esclarecimentos, tenho buscado, inclusive, mas você faz seu juízo de valor. Você colocaria o seu dinheiro e aceitaria receber apenas 10% do que colocou? Ah, mas ele fez isso, ele fez aquilo e foi um péssimo administrador. Cobrem se ele errou, se ele roubou, se tem provas, porque muita gente escreve bobagem, né? Que se prove, e que se comprove, e que se puna. Vida que segue. Direto e reto, ouvindo o Admar Lopes, separei 2 trechinhos da entrevista de ontem na coletiva de apresentação, na qual fiquei, assim, impressionado. Gostei do que vi. Cartão de visitas foi legal, do português Admar Lopes, que falou sobre a vinda para o Vasco da Gama, Léo Jardim e Felipe Coutinho. Se liga! Tem conversas abertas em relação à renovação dos 2 jogadores em causa. Existe um interesse grande do Vasco para que continuem, de toda a gente, inclusivamente do técnico. Existem ofertas sobre a mesa, existem discussões abertas e nos próximos dias poderá haver algumas novidades em relação aos 2 casos. Boa tarde, Admar. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Seja bem-vindo ao gigante Vasco da Gama. Muito obrigado. Todas as perguntas vão tocar no seguinte tema: dinheiro, né? Como fazer para essa janela o Vasco ter reforços que ele precisa para qualificar o seu elenco com poucos recursos que você tem na sua pasta nesse momento? Então, desde que eu comecei a conversar com a diretoria do Vasco, ficou muito claro que se trata de uma diretoria bastante responsável. Sempre me explicaram e me fizeram entender primeiro a grandeza e a exigência do Vasco, mas ao mesmo tempo também a situação financeira complicada que o Vasco vive no momento. Sendo assim, a nossa abordagem ao mercado será
normalmente, nós temos, vou formular aqui um pouquinho, nós temos vontade de trazer jogadores que acrescentem, mas também temos a noção que precisamos de resolver antes disso alguma situação pendente no plantel, no elenco, aliviar um pouquinho a folha para poder contratar, mas de alguma forma temos alvos dentro do nosso bolso, dentro das nossas possibilidades que gostaríamos de trazer. Respondendo mais concretamente, queremos reforçar e temos a noção da situação financeira, mas acreditamos que vai ser possível trazer os jogadores para ajudar a equipa. Daí é o Admar Lopes, que mesmo lá de Portugal já tinha tomado ciência do encontro acontecido em São Paulo, e foi noticiado pelo GE, entre o presidente Pedrinho, que não esteve presente à apresentação do Admar Lopes, quem o fez foi o CEO Carlos Amodeu, que estava também na reunião com os representantes do Léo Jardim. Por conta daquele jogo com o São Paulo, o Vasco aproveitou e conversou com o Paulo Pitombeira e avançou. E a informação que eu tenho o jogador já sinalizou sim ao Vasco da Gama que quer ficar. E agora é só um ajuste contratual, então não vai precisar exercer cláusula de renovação automática, esquece. Na resenha, no entendimento, vai acontecer. E que outras questões o Vasco consiga, de forma amigável, de forma saudável para o clube, resolver. A do Jorge Salgado é uma delas. É isso aí, então, torcedor vascaíno, que maravilha, hein? Vasco fica perto aí de conseguir a renovação com o Léo Jardim. O goleiro está prestes a aceitar a oferta vascaína, né? A quinta oferta pela renovação do goleiro. Então deixa aí sua opinião nos comentários, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Gigante da Colina aqui no canal Eterno Vasco Oficial.